Muito bem. Aí, o que que acontece, né? Vamos dar spoiler, né, galera? Porque afinal de contas são 10 anos, anos, né? Quem tá aqui 10 viu o anos. filme, né? Não é São possível, 10 né? anos, 10 e aí anos. eu sinto muito, cara. Se você não sabe o que aconteceu, é hoje que você vai ficar sabendo. Hoje não vai ter jeito, tá? Mas é 10 anos, né? 10 anos não dá. Tá? 10 anos já passou aí, já prescreveu a lei do spoiler. Não, pelo A amor lei de do Deus. spoiler já prescreveu. Então, aí, vamos lá. Primeira grande coisa é o buraco de minhoca, né? Sim. Buraco de minhoca. Então vamos lá, expliquem aí pra galera o que é um buraco de minhoca. Vamos lá. Tem bastante coisa, mas eu vou falar um pouco aqui, depois você Tá fala um bom, pouco, tá, ok. Roberta? O buraco de minhoca. Então é uma ruptura no espaço-tempo que te permitiria, teoricamente, você sair de uma região do universo a outra região do universo extremamente longínqua. Então, tipo, você faz uma dobra. No filme mesmo, ele toma um exemplo, né? Ele pega uma folha, dobra a folha e faz um furo. Também tem aquele famoso exemplo da maçã, né? Tipo, tem uma formiguinha que está sobre uma maçã, andando sobre a maçã, e o universo dela, imagine, essa formiguinha, ela é um ente bidimensional, e o universo dela é a superfície da maçã. Então, como é que ela faz para sair de um ponto da maçã e para o outro lado? Ela pode dar a volta, só que é muito longe, ou ela poderia atravessar um buraco sobre a maçã. Então, isso seria um exemplo do que seria um buraco de minhoca. Agora, tem que ficar claro, essa é uma parte do filme que ela é extremamente especulativa. Tem muita gente que trabalha de forma séria com buracos de minhoca. Eu participei até já de uma banca de doutorado que discute essas questões que envolvem buraco de minhoca e tudo mais. Mas ela tem um tom especulativo, porque não foi... Isso é bom deixar claro para as pessoas, né? Não foi algo observado, né? Não foi algo observado. E aí, vamos lá, ela data, é uma coisa que já data, é uma ideia que já é da década de 30. Primeiro teve um matemático alemão, Hermann, agora eu sou péssimo com o nome, que foi o cara que primeiro propôs, e aí o Einstein com o Rosen, eles trabalharam essa ideia, e aí eles elaboraram uma ideia que ficou conhecida como ponte de Einstein-Rosen, né? Então você tem de um lado um buraco negro e do outro lado um buraco branco. Só que isso não seria um buraco de minhoca, só que não atravessável, porque você tem um horizonte de eventos. E, enfim, só depois que as ideias foram se desenvolvendo um pouco mais, só que eu vou deixar pra Roberta falar um pouco mais. Que a ponte de Eisenrose que não era atravessável justamente porque colapsava antes mesmo da luz Exatamente. conseguir atravessar, né? E aí, com outros trabalhos, né? Inclusive o resultado disso, de que não era atravessável, foi o Wheeler, que é o autor do Gravitation. E inclusive deu o nome de buracos de minhoca. Ele cunhou ali, buraco de minhoca. E buracos negros também. E deu, buraco negro deu os também. dois nomes. E aí, com o tempo, né, foi avançando a pesquisa em buracos de minhoca e encontraram que, dado uma matéria exótica com densidade negativa e massa negativa, conseguiria abrir, né, o buraco de minhoca o suficiente para velocidades menores do que a luz passar. E a luz também, né? Exatamente. Aí, só que o que acontece? Como a Roberta falou, uma matéria extremamente exótica. Imagina, uma matéria com massa negativa. A gente na física gosta de falar em densidade de energia negativa, né? Ou seja, onde que você vai encontrar isso? Mas existe gente que faz pesquisa séria em buracos de minhoca e, de fato, você encontra isso na natureza. Você já deve ter ouvido falar de efeito Casimir, né? O efeito Casimir, ali você tem duas membranas, você deixa vácuo ali, você tem a energia do vácuo, e você tem um efeito que se equivaleria a um efeito de matéria com densidade de energia negativa. Então tem gente que especula e estuda e escreve as métricas relativas a buracos de minhoca, tomando como base esse efeito Casimir. Tem artigo sério que sai, só que ainda assim não seria algo sustentável por muito tempo. E aí uma coisa que a gente estava falando hoje, né, Roberta? Que a gente veio junto lá de São José dos Campos, então a gente conversou bastante já. Tem gente que estuda isso para tentar buscar uma explicação, por exemplo, para entrelaçamento quântico. Tipo, como é que duas partículas vão se conversar em distâncias não causais? Então eles pegam e buscam uma explicação isso através de minis buracos de minhoca.
Inclusive isso de falar de não causal é importante, né? Porque eu já recebi muita pergunta, assim, parece óbvio, mas não é. Que assim, falando, como que o buraco de minhoca pode ser possível, né? Se... porque seria mais rápido do que a luz, né? Porque, imagina, você, sei lá, você joga... Eu quero mandar uma informação para Marte, né? Se eu soltar um raio de luz agora e mandar diretamente, vai demorar um certo tempo para chegar lá, né? Porque a luz tem um tempo finito. Mas se abrir supondo, um buraco de minhoca aqui e um em Marte, seria instantâneo, né? E muita gente confunde achando, então quer dizer que é mais rápido que a luz, sendo que não, a gente tem trajetórias diferentes, né? Uma é a trajetória por fora, né? Que seria esse da maçã, em torno da maçã, e uma é a trajetória. Então, assim, a gente sempre compete com a luz na mesma trajetória, né? Não pode ser a luz indo para uma e a gente indo para outra. Perfeito. E isso que a Roberta está falando é muito interessante, por quê? Porque você não quebra essa relação causal, e só dizendo, claro, né, o que é? Você tem 2 pontos ali e a informação sendo trocada a velocidades maiores do que a da luz. Você não quebra isso, por quê? Porque um buraco de minhoca, você entra numa coisa que a gente chama de bulk, ou seja, você sai para a 5ª dimensão. Você busca atalhos em dimensões extras. Assim como acontece na maçã, o exemplo que a gente deu aqui da maçã, você tem a maçã, você tem a superfície da maçã, e essa superfície, ela contempla um universo, superfície. Então, um ente bidimensional sob a superfície da maçã, então ele só conhece aquilo. Então, quando ele faz um furo na maçã, então ele está indo para o tridimensional para ir para o outro lado da maçã. Dimensão extra a dele, né? Uma dimensão extra a dele. E é isso que faz um buraco de minhoca, te dá acesso ao bulk, ou seja, a um espaço pentadimensional. Entendi. Muito louco, né? Agora, então a gente pode dizer que o buraco de minhoca, ele existe teoricamente falando. Teoricamente ele tá ali, existe ali, só que a gente nunca observou, nunca detectou. A relatividade geral, ela prevê a existência de buracos de minhoca, apesar da gente saber que exigiria uma matéria totalmente exótica, certo? E também ele prevê que esses objetos não seriam estáveis por muito tempo, né? Mas sim. Agora, a gente nunca observou. A gente vai observar um dia? O que você acha, Roberto? Então, e aí entra a questão dos buracos brancos, né? Sim. Que é buraco branco. Inclusive, é uma coisa que assim, todo mundo pergunta. Por que que a gente fala que buracos brancos não existe? E buracos negros, a gente também falava que não existe. Tipo, por exemplo, Einstein, né? E Schwarzschild dizia que não existia. E aí acabou descobrindo, né? Qual que é a diferença? Sendo que os dois nasceram juntos, né? Basicamente. A solução é a mesma para os dois, né? E essa é a resposta, né? Que o buraco branco, ele é muito instável. E, assim, a própria física não permite a existência dele por muito tempo. Então, o buraco negro, não. O buraco negro, tanto o Oppenheimer encontrou a solução, o Penrose encontrou a solução de que, tipo, eles existem, eles devem estar na natureza por aí. Então, assim, a física nunca proibiu a existência dos buracos negros, exatamente, né? Enquanto os buracos brancos têm uma série de limitações que, se a gente for pro mundo real mesmo, né, sair do papel e ir pro mundo real, é muito improvável, assim, a física não vai... Teria que observar quase que instantaneamente. Esse que é o ponto. Ele pode até ter existido algum momento, só que, tipo, é tão rápido e ele se desfaz tão rápido que pode ser que se torne algo não possível de ser observado, né? Essencialmente é isso. Sim. E aquilo que o pessoal fala, assim, que o buraco de minhoca, ele não surgiria, a gente que teria que colocar ele em algum lugar. É que seria isso da matéria exótica, né? O negócio tipo, naturalmente, você pensar numa matéria de densidade de energia negativa ou que seja massa negativa é algo impensável, né? Mas a gente poderia criar isso. Você poderia criar isso, assim como a gente consegue, entre aspas, criar isso em experimentos do efeito de Casimir, a gente consegue criar isso. Agora, criar isso em larga escala é uma coisa, realmente exigiria uma sociedade extremamente tecnológica. Então, e não é só criar, veja, não é só criar, porque ele pode existir e logo deixar de existir. A questão é você criar e manter estável. Manter estável. Então, por isso que eles dizem ali que o negócio não seria possível a existência de algo de tamanha dimensão sem que houvesse, vamos dizer, a interferência de uma civilização extremamente tecnológica. Sim. E é importante até deixar claro que muita gente confunde, né? Porque é tanta matéria, né, no universo, matéria escura, matéria visível, matéria bariônica, matéria exótica. Matéria exótica, antimatéria. E muita gente confunde, né, antimatéria com matéria exótica, sendo que são coisas... Isso é muito importante você falar.